nome é Fabiana e eu sou aluna de Ciência da Computação na Unicentro em Guarapuava. E tô aqui para falar um pouco sobre sistemas operacionais para IoT. Bom, então vamos começar. Primeiramente, o que seria um sistema operacional? Um sistema operacional tradicional ele tem duas funções muito simples. A primeira seria a de abstração, ou seja, servir como uma espécie de interface entre o hardware e o usuário, para facilitar o uso, as operações e também tornar tudo isso mais seguro, tanto para a máquina quanto para o usuário. A segunda função é a de gerenciar recursos, ou seja, gerenciar o uso do processador, dispositivos de entrada e saída, armazenamento, o uso de energia, dentre outras coisas. Um conceito muito importante em sistemas operacionais está relacionado com as políticas de escalonamento. Geralmente, os algoritmos de escalonamento eles podem ser preemptivos, ou seja, quando um algoritmo permite que uma tarefa em execução ela seja interrompida por outra tarefa que tem uma prioridade maior, digamos assim. E o algoritmo não preemptivo, que é justamente o contrário, que não permite essa interrupção e é também conhecido como algoritmo cooperativo. Então, passando para a definição de IoT, a internet das coisas ela vai consistir de dispositivos e arquiteturas de hardware e software conectadas entre si e também conectadas à internet, com o objetivo de compartilhar dados na nuvem e analisar esses dados através de redes de sensores sem fio. Os dispositivos IoT eles podem ser divididos em high-end e low-end, sendo que os dispositivos high-end são aqueles que possuem maior poder de processamento, memória e energia, como por exemplo o Raspberry. Já os dispositivos low-end são aqueles mais pequenos e com recursos limitados, como por exemplo o Arduino. Os dispositivos IoT eles podem ou não envolver tarefas de tempo real ou non-real-time, que são as tarefas que não usam o tempo como um parâmetro de processamento. Então agora nós vamos ver os sistemas operacionais no contexto da internet das coisas. O foco aqui é os dispositivos low-end, justamente porque eles são mais limitados em recursos e são dispositivos pequenos. Os dispositivos high-end, devido à sua capacidade de processamento e memória, eles conseguem rodar um sistema operacional tradicional. Já os dispositivos low-end não. Então, um SO, para ele ser compatível com um dispositivo IoT, ele precisa ser interativo, seguro e também ser um sistema multitarefa. Alguns requisitos-chave para esse tipo de sistema é o baixo uso de memória, devido aos recursos desse tipo de dispositivo, ou seja, o low-end, serem limitados. Precisa ter comunicação confiável e um uso de energia eficiente. Low-end está diretamente relacionado com nós de detecção, ou seja, os sensores. E um dos principais objetivos desse sistema operacional para a IoT é fornecer essa operação de detecção para possibilitar a transferência de dados dos dados que foram detectados, para que tudo isso seja processado da maneira correta. Alguns exemplos de sistemas operacionais para IoT é o TizenOS, que é um sistema operacional open source baseado em Linux que foi desenvolvido pela Samsung. Outro exemplo é o Android Things, que é uma versão modificada do Android, o tradicional, para aplicações em IoT e que foi desenvolvido pela Google. Agora vamos falar um pouco sobre RTOS. RTOS é a sigla para Real-Time Operating System, ou Sistema Operacional de Tempo Real. E é justamente isso que caracteriza esse tipo de sistema, ou seja, o suporte para recursos de tempo real. Esse tipo de sistema utiliza o modo multitarefa preemptivo, ou seja, como a gente já viu esse conceito, está relacionado com uma tarefa que está em execução ser interrompida por outra tarefa de maior prioridade, que é exatamente isso que vai caracterizar o tempo real no caso desse sistema. Um RTOS ele pode ser Hard Real Time, ou seja, o tempo de resposta ele é um fator crítico, e uma falha nesse sistema ele pode gerar consequências muito graves. Ou pode ser um Soft Real Time, que nesse caso o tempo ele
é um fator muito importante, só que em caso de falha não tem nenhuma consequência desastrosa. Os fatores-chave muito importantes para os RTOS é a latência mínima para interrupções e também para a troca de contexto entre as tarefas, ou seja, um tempo mínimo para essas operações. Exemplos de RTOS são o Riot, que é um sistema open source construído em cima de um kernel minimalista e que foi desenvolvido por uma comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo todo. E o LightOS, que é um sistema open source, é interativo e é parecido com o Unix, com abstrações para redes de sensores sem fio. Então, concluindo e retomando alguns conceitos importantes, a gente viu que sistemas operacionais eles possuem duas funções básicas e muito importantes, que no caso é ajudar o usuário a operar uma máquina, um computador, e também gerenciar os recursos do sistema. A gente também viu que dispositivos IoT low-end são limitados em recursos, ou seja, a gente não consegue executar um sistema operacional tradicional nesse tipo de dispositivo. E é justamente aí que surge a necessidade de um sistema operacional próprio para IoT, que seja capaz de gerenciar esses recursos de forma eficiente, já que eles são limitados, e que possibilite suporte a sensores para que as informações detectadas sejam devidamente processadas. E também nós vimos que sistemas operacionais de tempo real possuem o tempo como parâmetro de processamento e que a gente precisa ter um tempo de resposta muito rápido com relação à troca de contexto das tarefas e também para as interrupções. Aqui estão as referências e muito obrigada!